Como começa o filme do mercado imobiliário na sua vida? Porque meu pai se arruína e durante um ano mais ou menos está tentando trabalhar na Espanha, não? Ou seja, como meu pai é o melhor vendedor do mundo, então como comercial ele disse, bom, qualquer um me contrataria, não? Isso foi o que ele pensou. Mas que parte não viu que ele tinha uma idade muito ruim, porque tinha 50 anos e tinha sido empresário. Então, não tinha currículo. Porque se era empresário, não tem currículo. De que sabe trabalhar? Dizem a ele. Claro, ele aos 18 anos tinha aberto sua empresa. Então, o que ele sabia fazer? Vender, isso sim, mas não sabia fazer mais nada. Então, não é que ele não soubesse, em currículo te falo, o que via, claro, quem recebia seu currículo, pois o que via era que não era um perfil interessante e a Espanha é muito complicada com as pessoas mais velhas, não sei agora. Naquele momento, te davam poucas oportunidades, para não dizer quase nenhuma, e além disso, havia a crise. Então tudo, ou seja, como que se juntou para que tivéssemos que mudar de país. E então, quando nos mudamos de país, na empresa onde ele faz a entrevista, que é um contato meu, porque eu tinha vivido no México um ano antes, um pouco deixavam entrever que o contratavam sempre e quando eu fosse no pacote não, e eu naquele momento disse, meus pais estiveram para mim a vida toda. Caí, levantei-me 20.000 vezes, fui uma cafajeste, fiz eles sofrerem e... Não, no sentido, eu sei que há filhos que são muito mais cafres, mas bem, eu para ser a menina esperada é princesa, pois homem, saí um pouquinho princesa guerreira, e então talvez era mais Tomb Raider que Cinderela. Então, pois bem, quis como devolver o favor, não, porque já estava mais velha, eu já era mais consciente de tudo e eu já pensava, ai mãe, não, aquela vez que fiz tal coisa ou tal. E então eu disse, olha, eu vou com você e não se preocupe, eu estarei lá até você se levantar. Então, pensando que estava ajudando meu pai, na verdade estava me ajudando a mim, porque fui eu quem encontrou seu nicho. Assim começou no mercado imobiliário. Qual foi a primeira operação que foi vendida ao apartamento? Um apartamento. Como foi? Porque você não tinha a menor ideia de real estate, não é? Sim, ou seja, zero, né? Então, além disso, era a primeira vez na minha vida que eu tinha que fazer um cálculo de câmbio de moeda. Porque, claro, né, tudo isso, eu estava no México, mas estava em uma zona dolarizada do México, então tinha que fazer um câmbio e não tinha ideia do que era. Eu dizia, como se calcula um câmbio? E com base em que eu calculo? Qual é o meu ponto de partida? Ou seja, como isso funciona e como sei se perco dinheiro? Não entendia nada. E então faço uma venda relativamente rápida, que é como um mês depois de ter começado, ou 3 semanas, não sei, não é o habitual, ou seja, o mercado imobiliário custa a entender, não é? E começar. Mas eu tinha feito isso com outro corretor, com o qual ele ficava com a maior parte da comissão porque eu era interno do projeto, que era uma pré-venda, certo? Eu ficava com 1% e essa pessoa que tinha-me trazido clientes ficava com 6% e tudo tinha sido feito por mim. Mas assim está o mercado, não? E então tudo correu mal, além disso, na operação, porque eu não sabia fazer um contrato. Eu pensava que alguém faria isso para você. Acontece que tínhamos que revisar nós mesmos. Ou seja, bem, tudo também arcaico, não? E quando chega a hora de receber, o dólar estava a 14. Então, ganhei entre que era 1% e que estava a 14. Bem, 1.000 e poucos dólares, não? Mas, bem, pelo menos me deu a pista importantíssima de que você não tem ideia, começa a estudar, porque isso não é tão fácil como parece. Não é vendo um apartamento e parece que entrega a chave e já está. É que há muito no meio, então estou 4 meses sem vender nada, não entendo nada. Ou seja, não consigo começar, não consigo entender de onde vêm os clientes, como tenho que procurar, não entendia nada. Eu sabia que era boa vendedora, então eu dizia, mas por que não estou vendendo? E isso eu já contei alguma vez às minhas amigas, mas é que havia uma vendedora que tinha sangue de horchata, você sabe o que é horchata? E quando chegávamos nas segundas-feiras, que revisávamos o que tinham vendido, ela dizia, com essa atividade cerebral reservo a unidade 202 do projeto. E eu dizia, eu não entendo porque, olha, eu não vendo, se sou uma pessoa simpática, se eu não tinha um dono e levava um café, sabe que verdade? Perdidos ao Rio, vou ter um detalhe, e sou uma tia que pelo menos ouve e te conto com um pouquinho mais de você, sabe? Porque eu não estou vendendo. E justo já ia jogar a toalha, ia deixar a empresa, porque já disse, meus pais precisam de ajuda e isso não está dando certo, sabe? Vou começar a fazer outra coisa. Não sabia o quê, mas ia procurar por outro lado. E justo a empresa me paga um coaching com Diego Delfos. Não para mim, para toda a empresa. Assim conheci Diego. Minha cabeça está fazendo o filme de Marta, ganha muito dinheiro e o contrata.
Na verdade, quando eu conheci o Diego não era nem famoso, nem tinha nenhum canal no YouTube, nem tinha nada. Diego era conhecido boca a boca na Riviera Maia, que era onde ele vivia, e fazia muito pouco tempo que tinha saído de uma quebra financeira bastante importante que teve, não? Conto isso porque eu tenho a permissão dele e porque ele já contou. Então, este nada, eu o conheço. E então éramos 12 e a mesinha era assim, típicas mesinhas, meio ovais, para que coubéssemos todos ao redor. E então aconteceu que eu estava sentada no cantinho direito e ele se sentou aqui, sua cadeira deveria ter sido em frente, mas ele quis se sentar aqui. Então ele se senta e começa a nos dizer quais eram nossos dons, não? Ou seja, que o dom mais bem um só, não? Então, para que você veja a importância da posturologia corporal, sem querer, como me sentia tão insegura e não estava vendendo, não estava saindo e tal, fui me encolhendo, fui indo para o cantinho, porque eu pensava, quando chegar a minha vez, ele vai me dizer que não tenho nenhum. Então até aí estava a minha segurança. A cada um, ele dizia, você é canaí, você é construtor, você é pepito, você é gorgorito. Então chega a minha vez e ele diz, e você? E me olha assim meio feio, digo, já vai vir. Talvez como não se cala nada, digo, é que é capaz de me dar uma resposta atravessada. Aqui fica tão tranquilo porque é o mesmo que vê agora é. Ou seja, essa é a realidade, esse é Diego Dreyfus, não faz nenhum papel, posso te assegurar. E então ele me diz, você tem todos. E no dia que você decidir, eles passam a mão na cara. Esses 12 comem os seus ovos. E eu fico assim. E disse... Está me dizendo isso porque quer que eu me sinta bem? Não. Ou seja, como vá, quer empatizar, ou me viu que estou assim, não, tal. E então, bem, estar com ele eu não acreditava. Obviamente o que ele me disse, fiz que não vais acreditar, mas eu sei que depois de terminarmos estas sessões, sim, vais acreditar. E continuou. Porque solta bombas e depois não te olha. Então dizes que não te dá nem tempo de responder e ele já está em outro. E então, bem, nunca foi um coaching em que ele me disse esta é a técnica de venda A ou esta é a técnica de fechamento B, que é o que muitas vezes as pessoas esperam. Sempre foi focado em mim, em como eu estava, onde eu estava, quem eu era e quem eu queria ser. E então ele desenhava um guia, mas não me dizia o que eu tinha que fazer. Não. Em vez disso, me convidava, através do pensamento próprio, a encontrar em mim as respostas para as perguntas que eu mesma fazia. E que bom. Claro, ficou super bonito. Além disso... expliquei bem, finalmente não me enrolei muito e acho que foi entendido, então foi uma viagem interior muito intensa. Claro, porque isso, ou seja, percebi não só quem eu era, mas também o que eu queria e vi isso como possível. E aí esteve a chave. Então, comecei a trabalhar como hostess para não ver o cliente desde a necessidade, desde a escassez, de não tenho dinheiro, tenho que vender, mas sim saber que minhas despesas fixas estavam cobertas, tá? Mas nunca ter dinheiro suficiente para me acomodar. Ou seja, simplesmente pagar a casinha e a comida do meu cachorro, porque tinha um dog alemão, claro, para continuar desconfortável, sabe? Porque se você se acomoda, então já estragou tudo. Então, bom, em 2 meses, te contar a história curta, assim mesmo, deixei de ser hostess porque já tinha degolado. Em 2 meses? Sim, ele voltou, de fato, em 1 mês à empresa e perguntou, o quê? Como foi? Como foi para vocês? Notaram alguma mudança? E todos, eu não tinha feito consciente o que eu já tinha mudado, tá? E o resultado que eu já tinha tido. Porque não, às vezes a consciência é algo como um truque da mente para que você não perceba quem realmente é, até que realmente consiga ser, né? Então, como que naquele momento eu ainda não tinha percebido que já tinha tido resultados na empresa. Ou seja, eu já estava vendendo. E então já todo mundo fez o mesmo comentário. Eu? Não. Eu bem, mas não manches. A loira Diego, não mames. Uma loira, está com tudo. E eu dizia... Eu me virava, claro, a loira era eu, porque a Ana estava loira naquele momento. E loira é loira em... Bom, como no México, né? Assim se chama. Então, claro, quando vi que todo mundo fazia referência a mim, eu disse, ah, pois é verdade. Então passei de número 0 a número 1 da empresa. Em questão de 3 semanas. Então, você percebe a potência de não apenas um mentor, porque agora está na moda, o mentor, não é por aí. De ter a pessoa certa na sua frente que te ajude a chegar aos lugares que você não sabe chegar. Exato.
é uma arma tão letal, é um crescimento, ou seja, 3 semanas. Se você fizer um curso da Universidade de Harvard de Negócios, não te dá isso. Não te dá isso. Porque isso é você consigo ou contra você. Porque podem ser ambas as coisas. E eu decidi que fosse comigo. Então, todo esse convite a olhar para dentro não só funcionou para mim ali, mas adotei isso como cultura própria. Porque as pessoas me dizem, ai, que cultura mais bonita a espanhola. Depois, cada um tem a sua própria. E nessa minha própria cultura, comecei a aprender a me questionar, porque é preciso aprender a questionar as coisas. Nem toda pergunta vale, não é? E às vezes você precisa desse tipo de conversas com pessoas mais interessantes que você, para que te ajudem a chegar aos lugares que talvez você não quis chegar, porque doeria demais chegar sozinha. E em troca daqui você encontra um lugar seguro. Falo daqui porque estamos aqui agora, né? Mas com 2 pessoas com quem você se sente confortável e pode fazer terapia através de vocês, que é o que aconteceu comigo antes. Então, um pouquinho, essa foi a magia de Diego comigo. Claro, é que justo você diga isso depois da pergunta que eu vou te fazer agora.